Talvez você já tenha percebido que algumas pessoas conseguem mexer com seu humor sem nem precisar fazer muito. Uma crítica, uma provocação, uma mensagem ignorada e pronto. Sua mente começa a trabalhar contra você. Mas esse vídeo não é sobre fazer joguinhos, fingir indiferença ou tentar controlar alguém. É sobre parar de entregar sua paz às atitudes dos outros. O estoicismo mostra que você não precisa controlar as pessoas para recuperar o controle de si mesmo. E quando você aprende a escolher suas reações, aquilo que antes te abalava começa a perder força. Vamos aos ensinamentos. Número 7. Você não precisa reagir a tudo. Existe um hábito que parece normal, mas aos poucos pode roubar sua paz. Reagir a tudo que acontece ao seu redor. Alguém fala algo que você não gostou e você responde. Alguém te critica e você tenta se explicar. Alguém te ignora e você começa a pensar no motivo. Alguém provoca você e antes mesmo de perceber, sua emoção já tomou conta. E o problema é que, quando você vive assim, qualquer pessoa pode mexer com o seu estado de espírito. Basta uma palavra para mudar seu humor. Basta uma atitude para tirar seu sono. E você começa a viver como se precisasse estar sempre pronto para se defender. Mas pare e pense por um instante. Será que tudo realmente merece uma resposta? Será que toda opinião precisa ser corrigida? Será que toda provocação precisa ser enfrentada? A maioria das pessoas nunca faz essas perguntas. Elas apenas reagem. E depois precisam lidar com as consequências. É aqui que começa uma mudança importante. Antes de responder, aprenda a criar um pequeno espaço entre o que aconteceu e o que você vai fazer. Nesse espaço está a sua escolha. Você pode sentir raiva sem agir com raiva. Pode sentir vontade de responder sem responder. Pode se sentir ofendido e ainda escolher manter a calma. Isso não significa aceitar desrespeito ou deixar alguém fazer o que quiser com você. Significa apenas não permitir que o comportamento de outra pessoa decida o seu. Imagine alguém tentando puxar você para uma discussão. Se você entra imediatamente, a pessoa conseguiu o que queria. Mas se você observa, respira e decide se aquela conversa realmente merece sua energia, você continua no controle. O estoicismo começa justamente aí. Entender que nem tudo o que acontece merece entrar na sua mente. Algumas coisas precisam de uma resposta. Outras precisam apenas ser deixadas passar. E quanto mais você aprende essa diferença, menos poder as pessoas têm sobre você. Porque sua força não aparece quando você consegue responder mais rápido. Ela aparece quando você consegue escolher melhor a sua resposta. Número 6. O espaço entre o que acontece e o que você faz. Agora, imagine que alguém diga exatamente aquilo que sabe que vai te irritar. Seu corpo reage antes mesmo de você pensar. O coração acelera, a raiva aparece e sua mente começa a criar respostas. Nesse momento, parece que você precisa agir, mas não precisa. Existe um pequeno espaço entre aquilo que aconteceu e aquilo que você decide fazer. E é nesse espaço que mora o seu controle. Uma pessoa pode escolher as palavras, mas você escolhe o significado que dará a elas. Pode tentar provocar, mas não pode obrigar você a entrar no jogo. Isso parece simples, mas muda completamente a forma como você enfrenta conflitos. Pense em uma conversa que normalmente terminaria em discussão. Em vez de responder no mesmo tom, você para por alguns segundos, respira, escuta e só depois decide se vale a pena falar. Talvez você descubra que metade daquela raiva já desapareceu. Talvez perceba que responder seria apenas piorar tudo. Ou talvez entenda que precisa colocar um limite, mas pode fazer isso sem perder a cabeça. É aqui que o autocontrole deixa de ser uma ideia bonita e vira uma prática diária. Você começa a perceber que emoção não é ordem. Sentir raiva não significa que precisa atacar. Sentir medo não significa que precisa fugir. Sentir tristeza não significa que precisa desistir. A emoção pode aparecer, mas a decisão continua sendo sua. Os estoicos entendiam que não podemos escolher tudo o que acontece, mas podemos escolher como agir diante disso. E quanto mais você pratica essa pausa, mais forte fica. No começo, você consegue parar depois de reagir. Depois, consegue parar antes de responder.
até chegar ao ponto em que muitas coisas simplesmente deixam de controlar você. Não porque você ficou frio, mas porque finalmente entendeu que sua paz não precisa acompanhar cada movimento das outras pessoas. Número 5. Nem toda opinião merece um lugar na sua mente. Existe uma coisa que pode controlar sua vida sem você perceber: a tal opinião dos outros. Você posta alguma coisa e fica esperando aprovação. Alguém critica uma escolha sua e você passa o resto do dia pensando nisso. Uma pessoa não gosta de você e, de repente, você começa a questionar quem é. O problema não está apenas na opinião que foi dada, mas na importância que você decidiu entregar a ela. Pense em quantas vezes você tentou explicar suas intenções para alguém que já tinha decidido não entender. Você fala, explica, mostra provas e tenta convencer, mas nada muda. E mesmo assim continua gastando energia. É como tentar controlar o vento com as mãos. Você pode se esforçar o quanto quiser, mas não vai conseguir decidir o que outra pessoa pensa. Então faça uma pergunta simples: eu fiz aquilo que considero certo? Se a resposta for sim, talvez você não precise da aprovação de todo mundo. Isso não significa ignorar críticas. Algumas críticas podem ensinar muito. A questão é aprender a separar uma crítica útil de uma opinião que só existe para te diminuir. Uma pessoa madura consegue ouvir sem se destruir. Ela pega o que pode ajudar e deixa o resto para trás. Imagine que alguém diga que você nunca vai conseguir. Você pode passar horas tentando provar que essa pessoa está errada ou pode simplesmente continuar trabalhando. No primeiro caminho, sua vida começa a girar em torno daquela pessoa. No segundo, você continua seguindo seu próprio caminho. É aqui que você começa a recuperar sua liberdade. Você percebe que não precisa convencer todos sobre quem você é. Seu caráter aparece nas suas escolhas, não na opinião que alguém decidiu ter sobre você. E quando você para de buscar aprovação o tempo inteiro, uma coisa muda por dentro. Você começa a viver de acordo com seus valores e não de acordo com o que esperam de você. Número 4. Você não precisa vencer toda discussão. Existe uma armadilha que parece força, mas muitas vezes é apenas orgulho. Sentir que você precisa ter a última palavra. Quando alguém discorda de você, sua mente já começa a preparar uma resposta. Você quer provar que está certo? Mostrar que percebeu o erro e fazer a outra pessoa admitir que perdeu. Mas pense com calma. O que você realmente ganha quando vence uma discussão que só trouxe mais raiva? Às vezes você ganha a discussão e perde a paz. Outras vezes consegue provar seu ponto, mas destrói uma relação que poderia ter sido preservada. E existem momentos em que a melhor resposta não é uma frase inteligente, mas simplesmente não entrar naquela disputa. Isso não significa fugir de conversas importantes. Significa entender que existe diferença entre defender aquilo em que você acredita e tentar vencer alguém a qualquer custo. Imagine que alguém faça uma provocação durante uma conversa. Você percebe que a intenção não é entender você, mas tirar você do sério. Se responder no mesmo tom, a conversa provavelmente vai crescer. Uma palavra puxa a outra, depois surgem acusações, lembranças antigas e quando você percebe, já está discutindo algo que nem era o assunto inicial. Agora imagine outra escolha. Você olha para a situação e pensa: eu realmente preciso entrar nisso? Talvez diga apenas que não concorda e encerre o assunto. Talvez mude de conversa. Talvez se afaste por alguns minutos. Parece pouco, mas essa decisão mostra domínio próprio. Os estoicos não buscavam controlar as pessoas ao redor. Buscavam controlar a própria conduta. Isso exige aceitar que algumas pessoas vão continuar pensando diferente de você. Algumas vão interpretar suas atitudes de maneira errada. Algumas vão querer provocar. Você não precisa corrigir todas elas. Sua energia é limitada. Sua atenção é limitada. Seu tempo também é. Então, escolha com cuidado onde colocar tudo isso. Antes de responder, pergunte se aquela conversa vai melhorar alguma coisa. Se a resposta for não, talvez o silêncio seja mais útil. E quando você aprende isso, percebe que paz não é conseguir fazer todos concordarem com você. Paz é conseguir permanecer firme mesmo quando alguém discorda. Você não precisa vencer toda a discussão para sair mais forte.
Às vezes, sair da discussão sem perder o controle é a verdadeira vitória. Número 3. Quando você para de tentar controlar os outros. Talvez uma das maiores fontes de sofrimento seja tentar controlar aquilo que nunca esteve nas suas mãos. Você quer que uma pessoa entenda você, que reconheça seu esforço, que peça desculpas, que mude de atitude ou que faça exatamente aquilo que você espera. E quando isso não acontece, você se frustra. Começa a pensar demais, imaginar conversas e tentar encontrar uma forma de fazer aquela pessoa agir diferente. Só que existe um problema. Você pode explicar, pedir, aconselhar e até colocar limites, mas não pode entrar na mente de ninguém e escolher por ela. E quanto mais você tenta fazer isso, mais cansado fica. Imagine segurar uma corda enquanto outra pessoa puxa do outro lado. Você coloca força, ela coloca força e os dois ficam presos na mesma disputa. Agora imagine que você solte a corda. Você não venceu a outra pessoa, mas deixou de participar daquela luta. É isso que acontece quando você aceita que cada pessoa tem suas próprias escolhas. Isso não quer dizer que você deve aceitar qualquer comportamento. Se alguém te desrespeita, você pode se afastar. Se alguém quebra sua confiança, você pode colocar um limite. Se uma relação deixa de fazer bem, você pode escolher sair. A diferença está em fazer isso sem precisar controlar o que a outra pessoa fará depois. Você não precisa que ela se arrependa para seguir em frente. Não precisa que ela reconheça seu valor para continuar vivendo. Não precisa que ela concorde com sua decisão para saber que fez o melhor que podia. Essa é uma das partes mais difíceis do autocontrole, porque nosso orgulho quer respostas, quer explicações, quer reconhecimento, mas a vida nem sempre entrega essas coisas. Às vezes você precisa fechar uma porta sem receber a explicação que gostaria, e isso dói. Mas também pode ser libertador, porque quando você para de esperar que os outros mudem para conseguir ficar em paz, sua paz começa a depender menos deles. É aqui que a disciplina estoica se torna prática. Você volta sua atenção para aquilo que realmente pode construir: suas escolhas, seus hábitos, suas palavras e suas atitudes. E quanto mais você investe nisso, menos tempo sobra para tentar dirigir a vida de outras pessoas. No fim, você percebe que controlar a si mesmo é difícil, mas é muito mais útil do que passar a vida tentando controlar alguém. Número 2. A sua paz não pode depender do comportamento de alguém. Talvez você esteja esperando uma mudança que não depende de você. Esperando alguém voltar a falar, pedir desculpas, reconhecer o que fez ou finalmente perceber o seu valor. Enquanto espera, sua mente continua presa naquela pessoa. Você acorda pensando nisso, passa o dia lembrando e vai dormir imaginando como tudo poderia ter sido diferente. O problema é que, quando sua paz depende de uma atitude que outra pessoa precisa tomar, você coloca sua vida em espera. É como deixar a porta da sua felicidade nas mãos de alguém que talvez nem saiba que está segurando a chave. E aqui existe uma verdade difícil, mas libertadora. Você não precisa esperar que alguém mude para começar a ficar bem. Talvez a pessoa nunca peça desculpas. Talvez nunca reconheça o erro. Talvez nunca entenda o quanto te machucou. Isso pode ser injusto, mas continuar sofrendo não vai mudar o passado. Pense em alguém que foi rejeitado por uma pessoa importante. No começo, ele queria entender tudo. Queria saber onde errou, por que foi deixado e se havia alguma chance de consertar. Passou semanas tentando encontrar uma resposta, até perceber que estava tentando conseguir de outra pessoa algo que precisava começar a construir dentro de si: paz. Ele não apagou a tristeza de um dia para o outro. Não fingiu que não doía. Apenas decidiu parar de alimentar aquilo todos os dias. Voltou para sua rotina, cuidou do próprio trabalho, retomou seus objetivos e começou a aceitar que algumas histórias terminam sem uma explicação perfeita. Aos poucos, aquela pessoa deixou de ocupar o centro da sua vida. Isso é aceitação. Não é dizer que aquilo foi bom. É parar de lutar contra o fato de que aconteceu. Os estoicos entendiam que a vida não vai seguir sempre o caminho que desejamos. Pessoas vão embora,
Planos vão falhar, algumas portas vão se fechar. E nossa tarefa não é impedir tudo isso, é continuar agindo com dignidade quando acontece. Você pode sentir falta e ainda seguir em frente. Pode estar triste e ainda cuidar de si. Pode desejar que tivesse sido diferente e ainda aceitar que não foi. Quando você entende isso, algo muda. A pessoa deixa de ser responsável pela sua paz. E talvez essa seja uma das maiores formas de liberdade que você pode conquistar. Número 1. A verdadeira força é não perder a si mesmo. Depois de tudo que falamos, existe uma última coisa que você precisa entender. O objetivo nunca foi se tornar alguém que não sente nada. Não é ficar frio, fingir que não se importa ou usar o silêncio para fazer alguém correr atrás de você. Isso ainda seria viver em função dos outros. A verdadeira mudança acontece quando você percebe que pode sentir profundamente, sem permitir que seus sentimentos controlem suas escolhas. Você pode ficar triste e continuar firme. Pode sentir raiva e escolher não ferir ninguém. Pode ser rejeitado e ainda lembrar do seu valor. Pode ouvir uma crítica e decidir aprender, em vez de se destruir. Pode perder alguém e continuar construindo sua própria vida. Isso é força. Porque qualquer pessoa consegue reagir quando está tomada pela emoção. Mas é preciso disciplina para parar e perguntar: essa atitude combina com a pessoa que eu quero ser? Talvez hoje alguém tenha tirado sua paz, mas você ainda pode decidir não entregar o resto do seu dia a essa pessoa. Talvez alguém tenha te desrespeitado, mas você não precisa se tornar desrespeitoso para responder. Talvez alguém tenha escolhido sair da sua vida, mas isso não significa que você precisa abandonar a si mesmo. É aqui que o estoicismo deixa de ser apenas uma filosofia e começa a virar uma forma de viver. Você entende que não controla o mundo, mas controla a sua direção. Não escolhe todas as situações, mas pode escolher sua postura diante delas. E quando você pratica isso todos os dias, percebe algo poderoso. As pessoas continuam tendo opiniões, continuam provocando, continuam decepcionando, mas já não conseguem mover você com a mesma facilidade. Não porque você ficou indiferente, mas porque ficou consciente. Você parou de entregar sua paz para qualquer acontecimento. Então, antes de reagir hoje, faça uma pausa e pergunte: isso realmente merece a minha energia? Talvez essa simples pergunta evite uma discussão, uma mensagem enviada no impulso ou uma decisão que você poderia se arrepender. No fim, a maior vitória não é fazer alguém perder o poder sobre você, é descobrir que esse poder nunca deveria ter sido entregue. Sua mente é sua responsabilidade. Sua paz é sua responsabilidade. Sua vida também. E a partir do momento em que você entende isso, ninguém precisa mudar para que você comece a viver de maneira diferente.